Fala pessoal, aqui quem fala é o Prisak. Hoje a gente está aqui novamente para fazer mais um vídeo aqui de aulão de Índia no Georguess para vocês. E hoje eu vou trazer o segundo episódio aqui. Como eu falei anteriormente no vídeo de aulão de Índia, episódio 1, eu disse que ia fazer uma saga aqui no canal para vocês, né? Criar uma sériezinha de aulão de Índia, porque eu acho que não tem como botar tudo em um vídeo só. Para fazer um vídeo só de aula de Índia, eu acho que não dá. Então a gente vai ter muitos episódios aí pela frente e eu tô gravando aqui pra vocês esse episódio 2. Vamos fazer aquele mesmo esquema, tá? Eu vou jogar meu mapa, a gente vai vendo cada round, eu vou explicando e os metas que forem aparecendo eu vou falando pra vocês e vou colocando alguns na tela se eu conseguir. E é isso. Agora a gente vai pra tela do Georgesser. Vambora. Então pessoal, já estamos aqui na tela, estão no meu mapa como vocês podem ver. E vamos lá, vamos jogar a primeira seed aqui. A gente deve jogar umas 2 ou 3 seeds aqui, tá bom? Então agora vamos jogar a primeira seed no move, tá? Vamos começar agora essa Índia. Bom, a gente já cai aqui com o carro normal, já é NPZ, né? Já dá pra ver que não é Carbox. Ela tem esse formato redondo, né? O carro, no caso. E aqui atrás, como podem ver, o blur é menor também, então eu já expliquei. Se você não viu o vídeo anterior do aulão de Índia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Para você, caso perder alguma coisa de ensino, vai estar lá. E eu já expliquei sobre esse carro normal, que esse carro normal aqui ele não é carbox, ele é comum em alguns lugares da Índia. Eu falei lá no outro vídeo, mas aqui eu também vou comentar com vocês. Que esse carro aqui normalmente a gente vai ver Telangana, Chhattisgarh, Madhya, Bihar, Odisha, West Bengal, Andhra, Tamil, Kerala e Karnataka. E aqui nesse Nordeste, mas ainda ele não caiu, então não tem muito o que falar pra vocês. Mas aqui também tem alguns carros diferentes. A gente vai ver mais pra frente se cair hoje nessa aula, se não cair só na próxima. Mas vambora. Aqui a gente de cara já vê o poste de Tridente, que eu falei na aula anterior, que é o poste de Karnataka, dessa região do sul da Índia, tá? Então, se vocês verem esse poste de tridente assim, provavelmente vai estar em Karnataka. Também tem esse tipo de, como é que eu posso dizer? Esse tipo de politop que ele não está no topo, mas ele às vezes fica no topo, às vezes fica embaixo do tridente, que são dois insulators de cada lado, né? Então, isso aqui acontece muito em Karnataka. Eu expliquei para vocês no vídeo anterior do aulão de Índia, no episódio 1. Eu falei que se tiver um insulator faltando, geralmente é Tamil Nadu, mas pode aparecer em Karnataka também. Mas enfim, aqui a gente vê muitos coqueiros, né? Vê muita plantação aqui de coqueiro, palmeira, e isso é muito comum em Tamil e em Karnataka também. Kerala também é bastante comum, mas como a gente tem o nosso pote de tridente, nós temos também um carro normal, que é comum, pô, no sul inteiro. Então, se não tivesse poste, dava para mandar Tamil ou Kerala com esse carro normal, mas pelo menos você já consegue ficar perto da Loki, né? Então é isso, né? Temos outro poste de tridente aqui sozinho e vamos mandar em Karnataka. Aqui eu pensei mais pro sul, ali perto de Mysuru ou Bengaluru, né? Aqui Mysuru é aqui no sul, Bengaluru é a capital de Karnataka. E vamos lá, vamos mandar o nosso primeiro gás aqui, começando bem em Karnataka. Vou mandar aqui perto de Bengaluru. E tá bom. Era aqui perto de Tumakuru, mas tá ok. Um gás bem bom. Vamos para a próxima rodada. Ah, legal. Aqui, se não- aqui, por aqui, já dá pra mandar mais sul do país. Porque quando a gente dá zoom, tem essas palmeiras bem altas. Isso, esses coqueiros bem altos, então isso acontece bastante no sul, né? Pega a costa leste toda e a costa oeste, né? Tem bastante coqueiro assim. Então já dá pra pensar mais no sul do país e não no norte, no caso. Tá bem verde também. E aqui já mata que a gente também tem o poste de tridente. Então a gente acabou de ver que o poste de tridente é em Karnataka. Então a gente vai mandar Karnataka de novo porque caiu Karnataka de novo. E não tem muito o que falar nessa rodada. Só mesmo a plantação aqui desses coqueiros altos, né? Essas palmeiras que tem ali no fundo. Karnataka costuma ser verde e meio árido, né? Costuma ser seco
bastante verde. Depende do mês da cobertura que o Google fez na Índia, né? No caso aqui no estado de Karnataka. Mas enfim, vamos lá, vamos andar em Karnataka aqui. Tem um poste, tem as palmeiras que eu falei, né? Os coqueiros. E eu vou mandar mais aqui para a costa oeste agora, que tá bem verde, né? E parece estar perto de alguma costa aqui. Então vou mandar por aqui. Legal. Era sul de Hubali. Era quase costa, né? Tava perto, um pouco perto no caso. Bom gás aqui também. Vamos pro terceiro round. Caiu 2 Karnatakas seguidos. E aqui, pessoal, aqui é bem legal essa localização. Um meta que eu vou passar para vocês é um meta bom, tá? Dá para seguir ele. Então, aqui quando eu dou zoom, vocês já podem ver esse tipo de pedras assim, tá vendo? Eu não sei muito bem o nome dessa pedra, não sei, mas esse tipo de pedra, esse tipo de rocha, né, mais clara assim, e é grande, né? Essas pedras grandes nas montanhas. Algumas delas vão estar aqui no canto da pista, as menores, né? E elas são mais clarinhas, eu não sei se tem por aqui, mas só tem aqui mesmo. E aqui também, ó, tem algumas menores, mas quando tem essas pedras expostas assim bem claras em cima das montanhas, isso é bem comum de acontecer no sul, tá? Então isso acontece em Andhra e acontece em Telangana, mas não é especificadamente nesses dois estados, tá? Pode acontecer, por exemplo, Karnataka, Maharashtra ou sei lá, é, Odisha também. Eu não sei, não me recordo bem se eu já vi isso em Odisha, mas isso aqui pode ser que aconteça. Mas enfim, aqui a gente tem alguns postes. Esse poste aqui não está ajudando muito. Esse aqui é um poste padrão da Índia. Mas enfim, aqui é um meta muito forte. Esse tipo de rocha eu uso muito quando eu jogo a Índia. E aqui, quando a gente dá zoom, tem as Cambo Palms, tá? Então, as Cambo Palms é bem comum aqui na costa leste toda da Índia. Então, vai de Tamil, Andhra, Odisha até o West Bengal. Também a gente vê Cambo Palm em Bihar, às vezes vem Jharkhand, Chhattisgarh, mas é bem comum ver nessa costa leste e ainda mais com essas pedras expostas. Então, aqui já dá para fazer um bom gás. Eu acho que é isso, não tem muito mais o que falar. Aqui o poste está bem longe, mas tem um detalhe que eu vou falar para vocês aqui. Eu tô conseguindo ver bem, bem ruim, mas esse poste aqui que eu tô com o mouse, parece que ele tá um poste aberto, sabe? O poste do Chile ou o poste do Brasil, né? Parece que tem uma abertura aqui no meio que dá pra ver, né? Não tá muito ruim, mas parece ser o poste que é o poste do Brasil que a gente diz que é o poste de Andhra Pradesh e Telangana. São os postes metas para esses dois estados. Então, com essas pedras expostas, esse poste aqui que eu enxerguei possivelmente possa ser ou não. E também tem as Combo Palms aqui no fundo, que é bem bom para Andhra e Telangana. E tá uma região seca, mas está um pouco verde também. É... Andhra e Telangana eu falo que são irmãos, né? Eles são bem difíceis de dar o gás, principalmente quando vem um meta de um poste, que se aparecer eu vou mostrar, mas o meta de um poste tem em um estado e o outro meta do poste tem em outro. São bem semelhantes os metas, mas sempre aparece um meta de um aparece no outro. Então, esses estados são bem difíceis às vezes de dar region gas, tá? Mas vamos lá. Eu vou mandar Telangana porque como tá mais seco, Andhra Pradesh também tem uma secagem parecida, mas sei lá. Eu vou mandar Telangana porque eu acho que possa ser. Vou até mandar um pouco mais para baixo, ficar um pouco perto de Andhra Pradesh. E tá bom. Era quase Karnataka, era Andhra Pradesh, ó. Andhra Pradesh aqui, né? Fronteira com Karnataka. Tá bom. Era essa parte seca de Andhra Pradesh. Realmente, parece um pouco Karnataka. E eu, como falei, essas pedras também vocês podem ver em Karnataka, tá? Então, já fica com essa dica aí, com esse meta bom. Que é um meta que eu não posso falar que eu criei, mas é um meta que eu criei pra mim e tô passando pra vocês. Então, é um meta que eu criei, eu sempre usei, sempre deu certo a maioria das vezes, tá? Alguma vez ou outra era tipo, eu não lembro mais ou menos, mas não era muito sul do país. Mas isso aqui funciona bastante. E eu espero que ajudem vocês também. E vai ajudar, eu tenho certeza. Vamos aqui pro penúltimo round, né?
quarta rodada e caímos na Small Cane. Então a Small Cane aqui, ela é legal de cair pra gente começar a pegar a vibe da Small Cane e vocês poderem também pegar a vibe aí. A Small Cane não tem carro, né? A gente, como pode ver, tem um poste padrão da Índia. E aqui na frente é um poste padrão, só que ele tem a base cinza. Então quem viu o episódio 1 da aula de Índia, eu expliquei sobre esse poste de concreto com essa base meio iluminada, né, meio acinzentada, que é a meta para Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, um pouco em Chhattisgarh também. Aparece às vezes em Madhya, mas é um meta bem forte para Uttar Pradesh. Mas pode aparecer até no Rajastão, isso aí não deixa de ser um meta bom para o norte do país, né? Então a gente já sabe que aqui essas Malken a gente está no norte do país e não no sul, e parece bem o norte com a vegetação, não parece ser vegetação do sul, né, no caso. E aqui no fundo eu já posso ver que tem umas plantações de eucaliptos aqui, essas árvores finas e altas, elas estão meias brancas também, então eu acho que isso aqui é eucalipto, é um meta bom para o norte do país. E com esse poste aqui a gente pode estar em Uttar ou pode estar em Madhya, Chhattisgarh. Então vamos ver aonde a gente vai estar. Eu vou mandar aqui colado com Madhya, aqui embaixo de Mirzapur. E vou dar o Guess e era Odisha, tá bom? Eu cheguei a pensar Odisha, tá vendo? Não era o sul do país, era mais o norte. E como eu disse pra vocês, esse método poste com a base cinza aparece também em Odisha, mas é um meta bom pra Uttar. Mas aparece essa região mais aqui assim, mas é um meta muito forte pra Uttar, tá? Mas como a Índia não segue um padrão fixo de metas, os metas da Índia sempre andam, então isso aqui acontece bastante. Mas era Odisha. E agora a gente vai pro último round aqui dessa primeira seed com a Small Cane de novo. E a Small Cane é essa aqui, né? Com esse blurzão assim. E como podem ver, o copy é 2025. E é uma Gen 4, né? É uma câmera bem bonita. E aqui a gente está com um poste de tridente e com uma vasta plantação e com uns relevos ao fundo. Eu acho que isso aqui é Karnataka. Parece perto de Maharashtra, com essas plantações assim. E essas árvores também. Essas aqui. Parece um pouco com as árvores que tem em Maharashtra. E tem bastante poste de tridente, como eu tô vendo por aqui, ó. Tem aqui também. Aqui no fundo também tem. Vamos lá. Vamos mandar Karnataka. Eu vou mandar mais pra cima aqui, perto de Maharashtra. E não era. Era... Nossa, era Andhra Pradesh. Andhra Pradesh colado com Karnataka. Isso acontece também. A Índia, como eu falei pra vocês, a Índia é um país cheio de fake metas, mas quisesse fazer um guess safe, só mandava no nome, que ia ficar perto. Mas isso acontece, tá? Não se preocupem e tipo, meu Deus, mas não era o poste de Karnataka. Mas isso acontece muito do poste de Karnataka aparecer em Andhra e até Telangana. Como os estados fazem fronteiras, né? Andhra Pradesh e Telangana faz fronteira com Karnataka. É bem comum na fronteira dos dois aparecerem um poste Karnataka, tá? Mas isso aqui acontece, não tem muito o que fazer e é isso. A gente aqui conseguiu fazer 15.300 pontos na primeira seed. E agora, sem muita enrolação, hoje eu não quero enrolar muito. Vamos jogar a segunda seed agora. E primeiro round já cai em um estado que não tinha caído nem na primeira aula e nem agora, que é o estado de Kerala. Já de cara, assim, não precisa nem mexer a tela, já dá pra ver que é Kerala, por causa dos coqueiros altos, como eu expliquei pra vocês, essas palmeiras. E esse tipo de landscape é muito Kerala, só de você olhar. Quando você for jogando muito assim a Índia, você vai perceber que Kerala é bem único no sul. Às vezes dá pra mandar Tamil em Kerala e Kerala em Tamil, isso acontece. Mas a maioria das landscapes de Kerala é isso aqui e você pega bem rápido quando você joga bastante a Índia. Então a gente vai virar aqui a câmera e de cara a gente já vai ver a língua de Kerala, tá? Essa língua de Kerala, ela é bastante reconhecível. Muita gente confunde com a língua de Tamil Nadu, tá? Muita gente confunde a língua de Tamil Nadu com a língua de Kerala, porque realmente
são confundíveis, dá para confundir um pouco, mas a língua de Kerala ela é mais arredondada, né? Ela tem umas voltas mais redondas, assim como podem ver aqui. A de Tamil Nadu, ela é um pouco diferente. A língua de Tamil Nadu é um pouco diferente. Mas essa língua aqui de Kerala não é língua de Kerala. Essa língua aqui, ela se chama Malayalam. Então, é a língua do estado de Kerala, né? Vou deixar aqui na tela para vocês como é a língua, né? O mapa que eu fiz pro doc de Índia, que eu não sei quando vai sair, mas em breve eu vou começar a voltar a postar coisas lá. Como tá privado, ninguém tem acesso, mas um dia, quando eu for conseguir terminar algumas coisas que eu quero lá, eu vou soltar pra vocês. Vou mandar no Discord, vou divulgar aqui também em algum vídeo jogando Índia. Mas por enquanto eu fiz algumas coisas lá e às vezes eu tiro de lá pra mostrar aqui pra vocês que é bem útil algumas coisas que eu fiz lá, inclusive o mapa que eu fiz mostrando a língua de Malayalam, ok? Então a gente tem a língua de Kerala, aqui não tem carro, é a famosa shit cane, né, com esse blurzão imenso. A gente tem os coqueiros, né, as palmeiras bem altas aqui. Essas estruturas de casa é bem comum em Kerala e bem comum no sul também, essas estruturas assim. Então você vai ver bastante no sul esse tipo de casa. E como tem a língua, a gente manda Kerala. E aqui eu posso ver que tem um post meta também, tá? Eu vou botar aqui na tela para vocês, só para vocês visualizarem só o Politop, mas aqui tem um post todo, que esse post aqui, ele é de Kerala, tá bom? Tem essa base aqui de metal que vem com essa barra e em cima tem uma barra horizontal com esses insulators, tá? Mas esse tipo de formato, assim como vocês estão vendo aqui, ele é o poste de Kerala, tá? É um dos postes de Kerala. Eu acho que o Kerala tem mais de um metro de poste. Se eu não me engano, tem um ou dois ou três, eu não lembro agora. Mas esse é um dos principais metas de poste de Kerala, ok? Temos o poste ali, temos a língua, Malayalam, temos as palmeiras e os coqueiros altos aqui em volta. Temos as estruturas de casas que são comuns para o sul. Essas estruturas de casas assim não é comum ver no norte, tá bom? Então, aqui o sul, algumas landscapes são bem reconhecíveis e você já vê de cara e já dá pra mandar de cara assim, numa partida talvez um Instagas pra pegar o adversário desprevenido. Mas vamos abrir o mapa e vamos mandar aqui em Kerala. Eu vou mandar perto de Kochi, na capital. E era Kochi, era sul de Kochi, era mais na costa, eu só mandei no meio. Tá bom, aqui, primeiro round veio Kerala, não tinha vindo ainda nem no episódio 1, veio no episódio 2, que bom. E agora a gente vai para a segunda rodada. Como vocês podem ver, aqui tá bem seco, bem, mas bem seco. Ah, e aqui a gente já pode ver que isso é uma região mais norte da Índia. Parece bastante o norte da Índia isso aqui. Mais pela vegetação, essa seca também é bem comum do meio para o norte da Índia. Aqui a gente tem os postes padrões, ok? Aqui parece que é poste padrão. Eu não lembro se esse poste é meta com esses pesos assim, pesos, né? Que eu chamo. Eu sei que tem alguns metas que tem, parece que tem peso nas barras. Eu não lembro direito esse meta. Aqui a gente tem uma casa que não dá pra saber mais ou menos, mas me leva mais ao norte da Índia, esse tipo de casa. A gente tem uns postes bem padrões aqui. E a gente tem uma parada muito boa aqui, que são os muros de pedras. Lembra no episódio 1 que eu falei pra vocês? Os muros de pedras são muito bons para vocês se localizarem na Índia. Muros de pedras tem em Madhya, Rajasthan, no sul de Uttar, também tem Gujarat, às vezes aparece em Haryana, então é muito bom pro norte da Índia, ok? E esse tipo assim de palmeira, que eu esqueci o nome dessas palmeiras, elas são bem comuns no Rajasthan. Elas também aparecem, essas aqui também aparecem em West Bengal, esse tipo de palmeiras baixas assim. Esse tipo aqui, né? Esse tipo aqui de palmeira assim, desse jeito, elas aparecem muito em Rajasthan e West Bengal, mas às vezes aparecem em Gujarat e até em Maharashtra. Aqui eu vou confessar que eu estou na dúvida aonde mandar, mas tem até uns relevos aqui por perto. Aqui, né, para sudeste tem uns relevos. Eu acho que eu vou mandar no sul de Rajasthan com Gujarat.
nessa região aqui, sul de Udaipur. Eu acho que fica legal de mandar aqui, que aqui tem uns relevos. E eu acho que eu vou fazer esse gaze. Eu acho que é isso que deu pra explicar aqui. E vamos ver onde é. Beleza. Era literalmente nessas montanhas aqui que eu pensei que poderia ser. Eu estava não muito confiante que seria aqui, mas cara, tô impressionado com o meu gaze. Foi um bom gaze esse aqui. E pô, eu gostei. Gostei. Eu mandei aqui que tinha um pouco de relevo mais baixo. Eu não sabia que seria bem no meio dessa colina de montanha. Mas cara, que legal. Isso aqui foi um gás muito bom e foi pelas dicas agora também que eu falei pra vocês. Esse tipo aí de palmeira que eu não sei o nome, esse tipo de palmeira ou coqueiro, não sei. É, ele é um pouco diferente do coqueiro normal, tá? Eu não sei qual que é esse tipo, mas tem muito em Rajasthan e West Bengal pela minha experiência. Como tava muito seco, tinha umas montanhas com muro de pedra, eu mandei por aqui, né? Nessa parte aqui, perto de Gujarat, que eu achei que poderia ser Gujarat também. Mas quando tá com muro de pedra mais verde, manda Kota, Bhilwara, pode mandar até um pouco aqui sul de Jaipur, colado com Madhya, que aí essa parte aqui tem muro de pedra, só que é uma parte mais verde. Às vezes pode acontecer de aparecer partes bem secas com muro de pedra aqui, mas aí não tem muito o que fazer. Mas quando tá mais verde dá para mandar essa região aqui, Bhilwara, e aqui mais para Udaipur também tem umas partes verdes com muro de pedra, mas aqui também tem parte seca. Então é aquela coisa, que você sentir aí de mandar o gás, manda. Ah, tem muro de pedra também, a Jimmer no nome, só que aqui é um pouco mais seco. Às vezes também vai aparecer umas partes mais verdes. Então a Índia é assim, cada cobertura muda totalmente. Às vezes no sul de Kota tem muro de pedra muito verde, aí você cai aqui do oeste de Kota já é muro de pedra muito seco. Isso acontece muito. E eu já caí nesse bait de mandar a Kota verde e ser o Daipur. Acontece, com muro de pedra no caso, né? Mas enfim, um bom gás aqui. Eu tô até feliz que eu fiz esse gás, gostei bastante. E agora a gente vai para a terceira rodada aqui, já uma parte mais urbana. Aqui é uma parte mais urbana, né? E tá tudo em inglês, como vocês podem ver aqui nas placas. Só que aqui a gente já pode ver que tem a língua de Malayalam de novo, a língua de Kerala. Novamente Kerala caiu pra gente. Tá um pouco difícil de ver a língua, mas dá pra ver que ela tá bem redondinha aqui. Ela não parece ser uma língua índia ou outra língua do resto da Índia. E aqui tem aquele poste que eu disse pra vocês, lembra? Aquela barra em cima com insulator e esse tipo de suporte. Esse tipo de poste apareceu de novo, que é a meta para Kerala. Aqui tem a língua Malayalam e eu não sei se eu vou conseguir achar o nome da cidade, porque tá tudo na língua deles. Não sei se eu consigo achar nada por aqui. Mas o importante é que a gente já sabe que estamos em Kerala, né? Tem bastante coqueiro, Arica Palm, né? Que é os famosos Aricas Palms, também tem em Kerala. Também tem no Nordeste da Índia, tá? Não vai achando que no Nordeste, só no Nordeste da Índia tem Arica Palm. Kerala também tem Arica Palm e no meio do mato, quando cai Arica Palm no meio das montanhas, às vezes dá pra mandar Nordeste da Índia e ser Kerala. Isso acontece e isso pode até acontecer comigo em algum dia, em algum vídeo aqui da gente fazendo esse aulão de Índia. Mas enfim, eu não sei se o nome Potanicadu, eu não sei se é o nome da cidade, mas eu vou mandar só Kochi aqui. Vamos abrir o mapa, né? Eu vou mandar Kochi, downtown, de novo. E não era Kochi, era até mais afastado, era um pouco mais perto das montanhas. E era Potanicad, né? Era quase ali, né? Era quase o que eu tinha lido ali. Tá bom. Agora a gente vai pro penúltimo round, né? Quarta rodada. Olha aqui. De novo, umas montanhas baixas com as pedras bem expostas e as pedras bem claras também. Isso aqui, como eu falei pra vocês um tempinho atrás aí, muito comum em ver Andhra Pradesh e Telangana, mas às vezes vocês podem ver em Karnataka ou Tamil Nadu. Aqui tem um poste normal e aqui, como vocês podem ver, aqui tem um poste aberto. Aqui já dá pra ver melhor que tem até uma divisória aqui, que é o poste aberto, que é o poste do Brasil, que é o meta para Andhra Pradesh e Telangana.
E eu vou botar na tela para vocês poderem ver melhor como é, porque aqui a cobertura da Índia é ruim, então não dá para ver muito bem, então vai estar aí na tela para vocês darem uma visualizada. E aqui não tem muito o que fazer, estamos no meio do mato e temos as pedras claras e expostas, como eu falei para vocês, em cima das montanhas. Tá bem verde, tem até uns coqueiros aqui escondidos e tem um poste do Brasil que é meta para Andhra Pradesh e Telangana, tá? E aqui eu vou mandar Andhra Pradesh dessa vez. Eu pensei até um pouco mais sul aqui, nas montanhas aqui de Tirupati, que tem uns relevos em volta dessa cidade, que pra mim parece também um pouco Tamil Nadu. E é isso, vamos ver aonde vai ser isso aqui. Tá bom, bom guess aqui que eu fiz. Era literalmente esse sulzão de Andhra Pradesh, ó. Não era onde eu mandei, mas era quase Karnataka e Tamil Nadu. Minha vibe tá boa hoje, minha vibe tá bem legal na Índia, tô gostando. Era nas montanhas mesmo que tinha aqui. Aqui nesse sul de Andhra Pradesh com Tamil e Karnataka tem bastante montanha. E aqui foi um bom gás, uma boa vibe. E vamos pro último round. O que nos aguarda nesse último round? Aqui, como vocês podem ver, dá pra ver aqui o blurzinho do carro, que é um carro branco, né? Ou cinza. Mas dá pra ver que não é Carbox. O blur ele tá menorzinho, como eu já expliquei pra vocês. Quando o blur tá bem menor, não é Carbox. E já expliquei pra vocês no primeiro episódio do Aulão de Índia. Se você perdeu, volta lá. Lá eu botei o mapa onde tem os Carbox, expliquei onde tem, onde não tem, expliquei aonde tem mais esses carros aqui que aparecem na Índia como cobertura. Então, se perdeu, você volta lá para assistir o episódio 1, para também ficar ciente dos metas que eu disse lá e também voltar aqui para você pegar mais metas aqui, beleza? Então, é isso. Aqui a gente tem o blur menor, temos aqui um carro normal. Já podemos ver que temos um poste de tridente, que como vocês sabem, o poste de tridente é o poste de Karnataka, tá bom? Tem os postes normais aqui, padrões da Índia. E tá bem verde também, que também é bem bom pro estado de Karnataka, né? Karnataka também tem umas regiões bem verdes. E isso aqui eu vou mandar mais norte de Karnataka do que o sul. Pra mim parece um pouco mais pra Maharashtra dessa vez. Posso estar errado, mas eu vou mandar aqui um pouco em cima de Hubali aqui. Vamos lá. E era até mais norte ainda, e não era Karnataka, era Telangana. Olha aí. Agora apareceu o poste de Karnataka em Telangana e não foi nem fronteira. E isso aqui é totalmente normal, pessoal. Isso aqui acontece muito. Eu estava convencido que seria o norte de Karnataka, mas era só Telangana, perto de Hyderabad. Mas tudo bem. Pelo menos fica aqui no sul, não fica tão longe da Loki, né? Aqui a gente conseguiu fazer 19.512. Cara, a gente cravou bastante coisa, ó. Se eu mando Hyderabad, por exemplo, eu fazia mais de 20 mil. Mas tá bom, 19.500 é muito bom pra Índia. E nesse meu mapa aqui eu não lembro se eu tinha feito quase 20 mil ainda. Então aqui foi a segunda seed. E agora vamos pra última seed, vamos jogar a terceira, tá? Eu não sabia se eu ia jogar duas ou três seeds aqui. Mas como foi bem rápido, né? A primeira e a segunda seed tá até sendo mais rápido que o episódio 1. É, não é porque eu estou explicando mais rápido. Eu acho que eu não estou explicando tão rápido assim hoje. Se eu tiver, eu não percebi. Mas eu acho que eu estou explicando até que legal. Dá pra pegar bem. Porque teve alguns metas aqui que eu expliquei. Vamos jogar mais uma seed aí. Eu achei que ia jogar só duas seeds, mas até que foi um pouco mais rápido hoje. É, não acho que eu esteja explicando rápido demais, porque o episódio 1 até demorou um pouco mais, né? A primeira e segunda seed, pelo que eu me lembro. Mas acontece, eu acho que os rounds da primeira e segunda seed é, foi até melhores assim, digamos. Foi até mais fáceis no caso. Então deu pra até ir mais rápido. E como não demoramos muito aqui jogando duas seeds, eu vou jogar mais uma, então vamos pra terceira e última seed aqui na Índia, pra gente poder pegar mais alguns metas e eu mostrar pra vocês. E vamos lá para a terceira e última seed. Aqui a gente já cai numa zona urbana. A gente cai com esse carro aqui. Dá pra ver que o blur é menor, né? O carro normal, como eu já falei pra vocês. Tá, tá seco, né? Tá uma região seca aqui, nessa parte urbana. A gente pode ver aqui que tem Indy. No episódio 1
Eu mostrei para vocês o mapa onde tem Indy e expliquei para vocês também. Então, aqui tem Indy, só que tem um carro normal. Aí, aonde teria Indy com carro normal? Madhya, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, teria nesses estados aí, que é os estados que não tem carbox, né? Aqui eu vou mandar Madhya, ok? Aqui eu vou mandar só Madhya, porque tem o carro normal. Aqui tem a língua Hindi, né? No cartaz e em vários lugares. Tá seco, não tão seco, mas faz até sentido para ser Madhya. E assim, pode ser que seja Bihar. Eu tava até pensando em Bihar. Mas talvez seja só Madhya também. É complicado. Deixa eu pensar agora. Hum, tá, eu vou mandar leste de Madhya. Aqui assim. Chandol, porque se fosse Chhattisgarh ou Jharkhand tô perto. Mas pode ser Bihar sim. Agora eu tô com essa coisa na cabeça. Acho que pode ser Bihar. Mas eu vou mandar pra ver onde é. Tá, e era Bihar. Eu deveria ter confiado. Parecia muito mais Bihar. Até pelas estruturas assim de casa. Que é bem parecido com Madhya também, mas eu acho que a vibe era mais Bihar mesmo. Mas enfim, né? Isso acontece. Poderia ter ido Bihar, sem problema nenhum. Bihar também tem Hindi, né? Fala Hindi. É carro normal. E só que às vezes na parte urbana dá pra não mandar, mas eu podia ter mandado. Enfim. Agora vamos pro segundo round. E cara, essa segunda rodada aqui é legal, que não tinha caído até agora, desde o primeiro episódio, e acabou caindo na nossa última seed aqui, no nosso aulão de Índia. Aqui vocês podem ver que tem um carro normal, né? O blur do carro normal. Eu posso dar uma dica pra vocês. Tem um carro normal, e esse tipo de asfalto assim, com essa claridade forte, é bem bom pra ação. Não que isso seja um meta que tenha que seguir, isso aqui é só uma dica, que é bom. Aqui a gente tem as cercas de ação, né? São bem comuns, ela tá um pouco afastada, mas são as cercas de ação. E aqui tem um meta que dá pra acertar só olhando o poste, tá? Vou botar na tela pra vocês, mas aqui dá pra ver até mais nítido. Nem sei se precisa botar na tela, que eu acho que dá pra ver bem nítido, né? Que aqui no Politop parece um L de cabeça pra baixo, né? Vem aqui assim e vai pro lado. Então parece um L deitado, mas de cabeça para baixo no caso, com insoletorzinho. Então esse poste aqui ele é de Assam, ok? Tem os telhados de metais que é bem comum para a região nordeste da Índia. E eu acho que é basicamente isso. Essas cercas, carro normal, esse tipo de pavimento, né, no caso. Esse politop aqui que é o de Assam. Então vamos no mapa. Assam fica aqui, né, na região mais leste da Índia, do lado leste de Bangladesh, esse nordeste da Índia, e Assam, essa região aqui toda, aqui assim, ok? Eu vou mandar só perto da capital, que é Nagaon, mandar por aqui, e era bem norte, era quase Arunachal Pradesh, mas tá bom. O importante aqui é acerta essa região nordeste de todo o outro resto da Índia, né? Essa região aqui é bem boa, ainda bem que caiu ela. Eu tava doido para que caísse algum estado aqui do Nordeste, e caiu. E legal. Agora a gente vai pro terceiro round aqui. Vamos ver. Bom, aqui é bem legal. De cara, já dá pra ver essas plantas que eu disse no episódio 1 do Aulão de Índia. Eu mostrei uma foto na tela para vocês poderem ver. Não sei se vocês lembram, quem viu o primeiro episódio. Essas plantas assim é bem comum no Rajastão quando tá muito seco, porque essas plantas aparecem em outros estados como Maharashtra até Karnataka. Mas quando tá bem seco desse jeito assim, e bem arenoso também, tá bem arenoso, é bem comum para Rajastão, mas essas plantinhas aqui é bem comum você ver no Rajastão, muitas delas estão aqui no atrás do cercado. Essa estrada bem ruim assim, é bem comum tá você ver no Rajastão, em partes mais rurais assim do Rajastão, você consegue ver essas estradas assim, e pavimentos bem ruinzinhos e muita areia no canto da pista, também é bem comum no Rajastão. Esse tipo de arbusto que eu acho que eu comentei no episódio passado, esse tipo de arbusto caído assim, do lado das estradas, né? Esse tipo assim de arbusto que fica caído é bem comum pro Rajastão também.
Esse tipo de árvores assim que são mais amareladas também, eu não lembro se eu falei no episódio 1, talvez eu tenha comentado, mas dá pra ver que tem algumas árvores que estão com mais folhagens amarelas como se fosse outono, né? Eu não sei muito bem se é outono isso aqui, eu nunca peguei pra confirmar, mas eu meio que eu fiz um meta pra mim que eu posso passar pra vocês, que quando tá muito seco e tem essas árvores com as folhagens algumas mais amareladas assim, né? Dessa cor, coloração mais diferente, né? Que não é uma coloração verde e com essa seca bem forte é bem comum pro Rajastão, ainda mais com essas plantinhas aqui, né? Então, é isso, junta tudo, né? As plantas, muito seco, bem arenoso, essas árvores que às vezes em algumas landscapes do Rajastão aparecem com essas folhagens mais amareladas. Também tem um pavimento bem ruinzinho, que é comum nas zonas rurais ou até zonas normais assim, mais perto de urbano. É comum ver essas estradas mais ferradas. Mas é isso. Aqui tem um poste padrão. E vamos para o Rajastão, né? Vamos abrir o mapa. Eu vou mandar só no nome, que eu não sei aonde possa ser isso aqui, tá no meio do nada. Eu vou mandar até um pouco mais para cá, perto de Sikar. Vou ficar por aqui. E era mais para o oeste. Eu ia falar, mas eu acabei não falando. Essas árvores com essas folhas mais amareladas, elas são comuns mais para oeste. Eu ia falar isso, só que eu não mandei só para fazer um gás aqui no meio, mas elas são muito boas para a parte oeste aqui. Essa parte toda aqui que eu estou apontando com o mouse. Às vezes dá para ver essas folhagens amarelas em Bikaner, na HU onde eu mandei, mas tem muito mais pro oeste do que esse leste aqui do Rajastão, ok? Então fiquem cientes disso. Não é que isso vai se tornar um meta para vocês toda hora mandarem aqui no oeste, mas é bom mandar aqui. E é até bom já acertar a gestão, né? Só com isso, às vezes o seu adversário pode ser que não saiba o que é a gestão nesse meio do mato e você acabe acertando, mas fiquem cientes que possa ser que seja mais no oeste também, tá? Então é isso. Vamos para a quarta rodada, nossa penúltima rodada aqui. E caímos com a Small Cane. A Small Cane, e a gente já pode ver que aqui é o sul da Índia, com esse tipo de estrutura. E aqui tem vários metas, tá? E ainda bem que ele caiu aqui na última seed. Você lembra que um tempinho atrás que eu falei da língua Malayalam de Kerala? Agora caiu a língua de Tamil Nadu, que é para agora comparar. Eu vou deixar na tela para vocês o mapa e como é a língua. Então aqui é a língua de Tamil Nadu. Não é tão redonda assim, ela é mais quadrada. Ela tem algumas formas redondas, como vocês podem ver aqui, mas ela é mais centrada, sabe? Ela é mais reta, né? Ela não é toda ela redonda, né? Algumas delas ficam mais retas assim no caso. E aqui a gente tem a língua. Um meta muito bom é essa pintura aqui, tá? Então guardem isso, esse meta aqui é muito importante. Se vocês verem essa pintura no poste branco, preto e branco, isso aqui é meta para Tamil Nadu, tá bom? Então, isso aqui você já sabe que estão em Tamil Nadu. E a gente agora tem bastante coqueiros aqui, bastante palmeiras, está bem verde, Tamil Nadu é um estado bem verde. Então é isso. Temos a língua de Tamil Nadu, né? Temos aqui a pintura de Tamil Nadu também. E aqui temos o poste, que ele é o seguinte. O poste, ele é parece ser o padrão, mas o poste de Tamil Nadu tem dois tipos que são bem parecidos. Eu vou deixar aí na tela para vocês verem como é a diferença. Esse poste tem um poste que eu não sei se eu falei na primeira aula. Eu acho que apareceu Tamil e apareceu o poste, não lembro, mas se não apareceu eu vou mostrar aqui de novo. Mas esse poste aqui, ele é desse jeito, ó. Esses insulators tem um na esquerda, direita e no meio. Só que esse poste de Tamil, às vezes ele faz isso aqui, ó. Se pegar o meu mouse, ele pega aqui do insulator da esquerda, aí você sobe assim, aí ele vem, bate aqui assim, ó. Ele bate no do meio e o do meio vai pra cá. Então ele faz esse movimento. Se você pegar o seu mouse e fazer isso, aí vocês vão ver que tem uma forma que eu vou deixar aí na tela a foto para vocês verem como é do que eu tô falando também. Que aqui não dá pra ver, é só imaginando mesmo. Mas também tem outro poste de Tamil Nadu que ele é reto. Os três insulators vão estar na mesma altura. Então aqui não tá, mas é o poste mais comum de Tamil Nadu, que o insulator da esquerda, do meio e da direita vão estar sincronizados, vão estar na mesma reta. Então eles estariam assim,
Desse jeito, o insulator do meio estaria mais para baixo. Isso acontece bastante em Tamil Nadu. Eu vou deixar os dois postes para vocês verem aí na tela, tá bom? Então, é isso. Poste meta de Tamil, a pintura, a língua, muito coqueiro, muito verde. Estamos com a Smallcan aqui. Não tem informação para a gente poder tentar descobrir a cidade. Eu vou mandar mais aqui no centro, no nome no caso. E era bem sul, era na Nagercoil. Tá, eu não mandaria nunca aqui, mas o importante é que acertou Tamil Nadu, né? Aqui as nossas aulas é para focar mais em aprendizado, tá? Não é para focar muito em região guessing. Às vezes eu tento dar uns região guessing, às vezes eu falo para vocês o porquê que eu tô indo lá e o porquê que eu tô tentando dar região guessing, mas mais para frente, em algumas outras aulas eu posso começar a ensinar alguns região guessing quando aparecer. Aqui eu tô mandando mais safe, né? Mais só no estado para vocês pegarem os metas. Às vezes eu acho que e eu falo que para vocês no vídeo que eu vou mandar achando que e às vezes nem acontece, mas eu não estou ensinando o Region Guessing, eu só estou fazendo o meu Region Guessing, mas ensinando realmente a vocês acertarem só o estado, tá? Não é para vocês focarem no Region Guessing aqui. Por enquanto é para vocês focarem só nos metas que eu estou passando dos estados para vocês enquanto a gente joga. Então, foquem nos metas, foquem só em marcar o estado e não foquem nos region guides que eu estou fazendo. Esses region guides que eu estou fazendo, descarta, é só pessoal meu aqui, mas a gente está aqui para aprender realmente passo a passo e aos poucos. Então, é isso. Vamos agora para a última rodada para a gente finalizar o nosso aulão de Índia do nosso episódio 2 de hoje. Cara, a gente caiu no meio do nada, uma zona rural um pouco mais difícil. Tá bem verde, inclusive. Bem verde mesmo. É... Tem até um relevo aqui, né? Uma montanha um pouco alta. Não tá tão alta assim. A gente tem um telhado de palha. E aqui a gente tem uns postes normais, pelo que parece aqui. Aqui também parece que é um poste normal. Cara, eu não sei muito o que fazer aqui. Eu não sei muito o que falar pra vocês. Aqui talvez seja só vibe, mas tem um meta que dá pra passar. Esse telhado de palha aqui que eu tô mostrando pra vocês, pela minha experiência, ele é mais comum na costa leste da Índia. Ou seja, tem muito em Tamil, Odisha, West Bengal também um pouco, Andhra Pradesh também. Então esse telhado de palha, ele é muito comum no lado leste da costa leste do país, né? Eu vou confiar, porque pode ser que seja, porque tem montanha e tá bem verde, né? Pode ser que seja alguma coisa aqui. E parece que eu tô vendo aqui, parece que o poste tá aberto de novo do Brasil. Eu não sei se é impressão minha, se eu tô vendo coisa, mas parece que tá. E eu vou confiar que pode ser que seja Andhra Pradesh ou Telangana. Mas Telangana não sei se vai ser. Se for, vai ter que ser Andhra Pradesh. E pode ser até Tamil Nadu isso aqui, né? Isso aqui pode ser Tamil Nadu se eu tiver errado com o poste. Mas eu vou confiar mais no telhado de palha, que tem até outro aqui no fundo. Tem esse aqui mais perto. E eu vou confiar no telhado de palha. Não tem muito mais o que falar aqui. Tem alguns relevos, está bem verde. Esse poste eu não tenho certeza. E tem até uma montanha ali sozinha, que não ajuda tanto. Mas eu vou mandar aqui mais pra cima de Andhra Pradesh com Odisha, né? Vamos ver. E não era, infelizmente não era, era só Uttar Pradesh. Dava pra ter mandado soltar, tá? Aqui realmente é um erro que acontece. Tava no meio do nada, é uma lock muito difícil. Confesso que eu pensei mais norte do país, mas como eu vi aquele poste, às vezes na Índia você vê um poste assim e como é muito ruim a qualidade da câmera, você acaba que pensa que pode ser que seja o meta, né? Então você acaba acreditando e foi o que eu fiz. Eu acreditei que podia ser poste de Andhra Pradesh e eu fui Andhra Pradesh nas montanhas. E não era. Era só os relevinhos que tem aqui no sul de Uttar. E realmente, não parecia muito sul da Índia. Eu só achei que podia ser aqui nessa costa por causa do telhado de palha. E falando do telhado de palha, falhou. Infelizmente esses metas falham. E eu não tenho muito o que falar aqui pra vocês. É só o que eu tenho que falar que falha mesmo. A Índia é isso. Eu
tô me dando o máximo aqui para poder ensinar para vocês a Índia. A Índia é um país bem difícil, não é fácil ensinar a Índia. E até às vezes fico com um pouco de receio de ensinar, porque como tem muito fake meta, falha muito, aí não sei se é muito legal, né? Às vezes quando estou ensinando, aí erro, sei lá, pode ser que passe uma impressão de que não funciona, mas fiquem tranquilos, a Índia é isso. Não é toda hora que vai acontecer isso aqui, tá? Isso aqui é só uma coisa que acontece às vezes. A Índia realmente é isso, cara. Você vê um meta, às vezes manda e não é. Isso aqui não é 100%, a Índia não é 100% confiável. Mas os métodos que eu estou ensinando aqui nesse aulão aqui para vocês, nessa série que a gente está fazendo no canal, eu espero que esteja ajudando vocês, tá? Aqui a gente fez 9.000 só, a gente não foi tão bem nessa última partida, mas eu espero que eu esteja ajudando vocês com esses aulões que eu estou fazendo. Eu fiz só o primeiro episódio, agora estou fazendo o segundo para vocês e vai ter bem mais. Com certeza não deu para passar muita coisa nesse episódio 2 aqui para vocês, mas podem ficar tranquilos que vai ter muito mais aqui de episódios aqui de aulão de Índia. É, Tem muita coisa que mostrar, tem muita coisa que aparecer ainda. Como a gente está jogando um mapa, então vai ficar aparecendo aos poucos. E é bom que a gente vai fazendo mais episódios e vocês vão acompanhando aí para aprender mais sobre a Índia. Eu espero que esteja ajudando com essas aulas. Espero que vocês estejam gostando também, que tô me dando o máximo aqui, tô tentando explicar tudo bonitinho, tô explicando com calma, tô até fazendo uma edição boa, botando alguns metas na tela para vocês visualizarem bem, que a câmera da Índia não é muito boa, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado das gameplays, né? Jogamos 3 seedzinhas aqui, que eu acho que é até o suficiente para um vídeo. Como a Índia é bem difícil e eu tenho que explicar bastante nos rounds, eu acho que 3 seeds fica legal para um vídeo de aula. E a gente vai fazendo mais e mais e mais até vocês conseguirem melhorar na Índia. Porque eu sei que tem muita gente que não sabe nada, eu sei que tem muita gente que erra a Índia, tem muita gente que não gosta, mas com os vídeos meus, a galera que não gosta da Índia, eu espero que vocês vejam os vídeos. Você que tá aí que não gosta da Índia e joga Jorgeser, dá uma chance pra Índia com os aulões que eu tô fazendo. Tenho certeza que não é que você vai virar o melhor jogador da Índia, não é que você vai ficar muito bom na Índia, assim, mas pode ser que você melhore na Índia, pode ser que você faça um guess melhor do que você está fazendo agora, por não saber realmente os metas e algumas coisas da Índia. Então eu tô aqui para fazer essas aulas para vocês pegarem um pouco da Índia. É, Posso fazer 10, 15, 20 episódios, mas não quer dizer que você vai se tornar muito bom na Índia, ou que vai se tornar um dos melhores jogadores da Índia no Jorgesu. Isso não dá pra dizer, não dá pra eu também afirmar, né? Mas o que eu posso dizer é que com as aulas que eu vou fazendo, e se vocês verem o vídeo todo e aprenderem, dá pra vocês pegarem aquelas coisas básicas e com o tempo dá pra pegar algumas coisas mais específicas e fazer uns guesses bons na Índia. Não precisa ser bom na Índia, não precisa ficar muito bom na Índia. Eu sou bom na Índia porque eu estudei meses a Índia, eu estudo até hoje e eu mapeio muito no mapmaking. Então é por isso que eu tenho muita vibe, por isso que eu tô muito bom na Índia hoje em dia. Mas se eu não focasse tanto na Índia, eu saberia algumas coisas que nem eu tô passando pra vocês e que nem a maioria de vocês possam pegar, né? Vendo minhas aulas, é só meio que pode ser um complemento para vocês darem uns guesses melhores realmente contra os adversários e não ficar errando como vocês falam que erram, né, a Índia, porque a Índia realmente é muito difícil e eu vejo muita galera da comunidade dizendo que erra bastante a Índia porque não sabe algum meta. Então é só mais para vocês darem uma melhorada na Índia, que eu sei que eu vejo na comunidade aí do Discord muita gente não sabe Índia, até reclamam que acha muito difícil, que não gosta do país. Mas essas aulas aqui não é para vocês se tornarem o melhor jogador, como eu tinha dito aqui. É realmente para vocês pegarem um pouco da Índia e realmente conseguirem acertar mais, né? No caso. Então, é isso. Hoje o episódio 2 foi mais tranquilo, né? Mas, enfim, é isso. Pessoal, chegamos no final do vídeo. Eu falhei um pouquinho aqui com a tela do Jorgeser, né? Agora estamos aqui na finalização desse vídeo do nosso episódio 2 de Aulão de Índia. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Espero que vocês estão conseguindo pegar algumas coisas com esse episódio 1 e agora com o episódio 2.
Espero trazer bem mais videoaulas aqui para vocês de aulão de Índia. Então bota aqui nos comentários qualquer dúvida, podem colocar que eu vou responder. Então se inscreva no canal, deixa o like aí para fortalecer, ative o sininho aí para vocês não perderem os novos vídeos de Jorgeser. Eu estou fazendo muito conteúdo de Jorgeser no início do meu canal porque realmente é um nicho que eu mais estou familiarizado hoje em dia. Não estou jogando muito Jorgeser, confesso. Eu só jogo mais para gravar. Só que é um nicho que a comunidade mais me conhece, então podem ficar tranquilos que a galera que às vezes vem de paraquedas e vê que meu canal não é só de Jorgeser, mas pela bio, né, que eu boto que tem gameplays variadas. Eu vou trazer vídeo de outros jogos aqui pra vocês, só que mais editados e um pouco mais engraçados, que é o que eu gosto também. Eu não gosto de jogar só Jorgeser, quem me conhece sabe, eu gosto de jogar outros jogos, então eu vou marcar uma gameplay com meus amigos, ou algum jogo que eu vou pensar. E em breve eu vou trazer uma gameplay de um jogo diferente e não de Jorgeser. Mas por enquanto a gente vai trazendo aqui vídeos de Jorgeser, que eu sei que a comunidade aí gosta bastante. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.